Novo técnico chegando na Serrinha, o nome de Marquinhos Santos ganha força nos bastidores do Goiás, técnico que foi recentemente despedido do América Mineiro após um excelente trabalho, principalmente na temporada de 2021. No vídeo de hoje irei trazer aqui as informações a respeito dessa sua negociação e principalmente, como que joga os times formados aí pelo Marquinhos Santos. Será que é um cara muito recuado, como por exemplo os últimos técnicos que passou no Verdão, como que ele propõe o seu jogo, e também falar sobre a sua excelente carreira nesse começo de temporada, tanto em 2021 pelo América, quanto em outras passagens pelo Juventude. Ele que é bem jovem, já tem uma experiência inclusive na primeira divisão. Além disso, comentar sobre os outros nomes que foram procurados pela direção alviverde e se possivelmente deve ocorrer esse acerto com o Marquinhos Santos ou não. Esse será o principal assunto do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias temos aqui pelo menos 2 conteúdos novos no Goiás News sobre o maior do Centro-Oeste. Além disso, conferir o nosso outro canal, que é o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Irei começar o nosso conteúdo de hoje falando a respeito de informação que foi confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde. Muito obrigado a eles também por ter concedido essa notícia, falando a respeito do interesse da direção do Goiás em contar com o técnico Marquinhos Santos, treinador de apenas 42 anos de idade, que foi recentemente desligado da equipe do América Mineiro. Ele que foi demitido após a rodada desse final de semana, da abertura do Campeonato Brasileiro. O América que perdeu fora de casa para o Avaí, derrota de 1-0 na ressacada. Marquinhos Santos, que já vinha sendo criticado pela torcida, também a diretoria estava ali com uma pulga atrás da orelha, acabou demitindo o treinador na estreia do Brasileirão. Algumas pessoas de fora, principalmente, viu isso com maus olhos, como é normal acontecer no futebol brasileiro, que os técnicos, isso é natural, não tem essa longevidade dentro dos clubes. A torcida identifica uma coisa e a grande mídia, que geralmente não acompanha o que está acontecendo nos bastidores do time, acaba vendo como uma grande justiça, o cara levou o América para a Libertadores, ainda conseguiu essas 2 classificações na pré-fase até chegar nessa fase de grupos da Libertadores com o modesto América Mineiro. Enfim, com toda certeza é um bom trabalho, mas eu entendo também o lado da torcida do América Mineiro, que vinha criticando ele ali principalmente por algumas alterações. Enfim, o América que não tinha aquele plantel ainda 100% formado para esse ano de 2022. Mas no geral, eu acho sim que é um nome que pode agregar dentro do elenco do Goiás. A informação que foi repassada pela página do Instagram do Imprensa Verde é que foi um nome que surgiu ali repentinamente no Goiás, não estava em pauta nem nada desse tipo, até ele ser desligado da equipe do América Mineiro. Outros nomes tinham sido especulados, como por exemplo do Fernando Diniz, também do Silvinho, além do Wagner Mancini, mas que eram técnicos muito mais caros do que o padrão hoje do Goiás. Na direção do Goiás já iniciou a conversa, inclusive pode ser fechado ainda nessa semana. Lembrando que a inscrição de jogadores para a janela de transferência ela se encerra nessa terça-feira mesmo, dia 12 de abril, às 7 horas da noite. Mas para técnicos não tem isso, tá bom? Ele pode ser oficializado a qualquer momento, em qualquer mês, enfim, durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Não tem esse limite para definir o seu treinador principal. Então o técnico Marquinhos Santos pode chegar no time esmeraldino, mesmo passando essa data do limite do dia 12 de abril. Falar sobre o Marquinhos Santos é muito importante a gente comentar também, principalmente dessa sua última passagem na equipe do América Mineiro. Ele que chegou na equipe de Minas ainda na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. O América que vinha de uma sequência ruim de jogos, enfim, até mesmo começou muito bem o campeonato com o Wagner Mancini, que recebeu o convite do Grêmio para tentar escapar do rebaixamento. Então o América Mineiro ficou ali sem o seu técnico e buscou o Marquinhos Santos no mercado. O América Mineiro naquela ocasião estava na 13ª colocação e já estreou ali com vitória do Marquinhos Santos diante da equipe do Santos na Vila Belmiro por 2-0. Acabou terminando a competição em 8º lugar com os 53 pontos. O América Mineiro que no Brasileirão de pontos corridos, ou seja, lá desde 2003, nunca tinha conseguido subir para a Série A e ter permanecido no ano seguinte. Sempre no seu primeiro ano de disputa, acabava sendo rebaixado, como foi recentemente tanto no ano de 2018 quanto também lá na temporada de 2016. Então vinha nesse altos e baixos a equipe do América. O Marquinhos Santos conseguiu esse grande feito que, além de permanecer com o América Mineiro na Série A, por conta aí do Palmeiras ter sido campeão da Libertadores, o Atlético Paranaense também da Sul-Americana, o Atlético Mineiro da Copa do Brasil, que estava inclusive entre os times ali do top 5, que já vai direto para a Libertadores, acabou que abriu mais algumas vagas. O América na 8ª colocação classificou pela primeira vez na sua história
para a Copa Libertadores. Então foi um feito muito grande, né? Ele chegou apenas com o objetivo de manter a equipe na Série A, conseguiu essa vaga na Libertadores. Além disso, né, nesse ano de 2022, iniciou o planejamento, o América teve que passar por duas equipes, tanto o Guarani do Paraguai quanto o Barcelona de Guayaquil, para chegar até a fase de grupos da Libertadores. Acabou estreando com derrota para o Guarani dentro de casa por 1-0, depois venceu em Assunção no tempo normal e também nas cobranças de pênalti, avançando para a segunda fase. Depois, nessa segunda fase pré-Libertadores, assim podemos dizer, né, pré-fase de grupos, acabou vencendo a equipe, empatando, melhor dizendo, os dois jogos com o Barcelona de Guayaquil, em Guayaquil e também em Belo Horizonte, e avançando nos pênaltis fora de casa. Na fase de grupos, acabou estreando com a derrota para o Independente Del Valle dentro do estádio Independência, né, o que pegou mal com a torcida, enfim, que vinha pegando no seu pé, mas não deixa de ser um excelente trabalho do técnico de 42 anos de idade, que coleciona também outras boas passagens na sua carreira, né? Até mesmo para a gente finalizar esse tópico do América Mineiro, como que costumava jogar os times do Marquinhos Santos? Será que é muito diferente do que o Goiás apresentou hoje, por exemplo, com o Glauber Ramos, ou até mesmo com os ex-técnicos, né, Marcelo Cabo, técnico Pintado, enfim, o que podemos esperar dessa formação do Marquinhos Santos? Ele costumava jogar num time bem parecido com o Goiás, por exemplo, num 4-3-3 ou num 4-2-4, numa formação principalmente com dois jogadores avançados pelo lado do campo, ou seja, atletas de velocidade. Costumava jogar assim, um pouco mais defensivo, mas não seja aquele time retranqueiro, né? Ele marcava em cima sob pressão, até mesmo para recuperar logo essa bola, e tentava propor um jogo, não tentava aquele só chutão, só balão, nem nada do tipo, colocava a bola no chão, costumava sair ali com a linha de três defensores iniciais, sendo dois zagueiros e um volante, que recuava, algo que, por exemplo, hoje o Goiás já faz isso com o Felipe Bastos. A grande diferença é que no América Mineiro ficava dois volantes na frente ali do meio de campo mesmo, para ter aquelas opções para os zagueiros tocarem, algo que hoje o Goiás trabalha muito mal, né? Na saída de bola o Goiás tenta encontrar um ponta, acaba que sempre está muito bem marcado pelo adversário, ou até mesmo um chutão, um lançamento para o Pedro Raul ou para o Nicolas sentar e escorar. Então eu gostei muito desse estilo de jogo do Marquinhos Santos. Não é aquele cara muito ofensivo, até porque não faria muito sentido, né? Nos dois últimos trabalhos dele, tanto no Juventude quanto no América, o objetivo era permanecer na Série A com um orçamento bem mais baixo. Conseguiu até que boas campanhas pelos dois times, né? E propõe esse estilo de jogo também, mais cauteloso e saindo muito bem com os contra-ataques. Além disso, né, outras características assim, importantes que a gente pode mencionar é que, como eu disse, ele gosta muito de ter um jogador mano a mano, que no caso no ano passado com o América Mineiro era o Ademir, ou seja, o time voltava ali as atenções para o Ademir, abrir os espaços, enfim, deixar ele ali com a lateral avançada para tentar um cruzamento, além de uma referência de um camisa 9. No ano passado, por exemplo, o América Mineiro tinha o Fabrício Daniel, nesse começo de ano agora com o Wellington Paulista, então tem alguns esquemas que pode ser repetidos dentro do elenco do Goiás. Gostei bastante dessa sua formação, também era um time que treinava muito bem as bolas paradas, tanto na questão ofensiva, um time que no cruzamento do escanteio, principalmente do lado direito, tentava cobrar ele um pouco mais fechado, e do lado esquerdo um pouco mais aberto, tentando achar ali principalmente as duas referências dos zagueiros mais altos, né, que no caso do América era o Éder e também o Conte argentino. Na defesa, também em relação às bolas paradas, costumava marcar por zona, algo que é diferente hoje do Goiás, né, que até nessa temporada não vem sofrendo tanto assim com as bolas paradas, mas para a disputa do Brasileirão é uma coisa que precisa ser reforçada, né? Marquinhos Santos tem essa sua qualidade. Então é um cara assim que, antes de entender um pouco esses seus dois últimos trabalhos, eu não gostaria de ver ele no Goiás, mas entendendo um pouco melhor, né, ele que começou ainda na temporada passada com a camisa do Juventude, ficou até a 27ª rodada, né, antes de ser demitido, ele acabou fazendo até que um bom primeiro turno, ficando ali fora da zona de rebaixamento, mas sempre próximo, né, 3 pontos, 4 pontos, 2, enfim, acabou que na virada para o segundo turno engatou uma sequência de 8 jogos, em apenas 5 jogos sem vitórias, sendo nas 8 últimas partidas com apenas uma vitória, né, um resultado positivo. Acabou que teve o seu desligamento com a equipe do Juventude entrando na zona do rebaixamento. Mas pegou o América, conseguiu dar essa sequência nas últimas 11 rodadas, levando o time ainda, inclusive, para a disputa da Copa Libertadores. Além disso, é um cara muito jovem, né, tem apenas 42 anos de idade, começou sua carreira ainda lá no ano de 2000, nas categorias de base do Atlético Paranaense, antes de chegar na equipe do Coritiba. Além disso, tem passagens pela equipe da Seleção Brasileira, né, Sub-15, onde inclusive conquistou o Campeonato Sul-Americano, ou seja, esse cara que já tem essa experiência com a base, gosta de utilizar inclusive muitos jogadores jovens. Depois disso foi treinar o Coritiba, onde ficou por lá por mais de 9 anos,
sempre nas categorias de base, conquistou ali vários títulos antes de ter sua primeira oportunidade como técnico principal lá na temporada de 2013, inclusive terminando com o time na 14ª colocação do Brasileirão. Depois disso rodou bastante, né? Em 2014 treinou o Bahia, retornou inclusive para a equipe do Coritiba. Em 2016 iniciou o ano na equipe do Fortaleza, onde inclusive conseguiu o título do Campeonato Cearense, inclusive lá em 2014 também foi campeão baiano com a camisa do Bahia. 2017 rodou pelo Figueirense no comecinho do ano, Fortaleza, e terminou a Série B daquele ano com a camisa do Paysandu. Rodou também em 2018 pelo Londrina e a equipe do São Bento. Em 2019 conseguiu um outro bom feito, que foi o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o próprio Juventude. Naquela campanha, né, que o Juventude acabou conquistando esse seu acesso, o técnico era o Marquinhos Santos, ele que finalizou ainda a temporada no comando da Chapecoense naquela reta final do Campeonato Brasileiro. Retornou para 2020, fez ali apenas 11 jogos no estadual, preferiu tirar aquela reta final de ano para estudar, enfim, aprender outras coisas e reiniciar sua trajetória em 2021 pelo América Mineiro, né, tanto no Campeonato Brasileiro quanto também no início da temporada no estadual, chegando inclusive até as oitavas de finais da Copa do Brasil. No Brasileirão, por exemplo, venceu equipes difíceis como o Flamengo, uma vitória ali por 1-0 dentro de casa. Então era um cara que até mesmo, né, no Juventude, quando deixou o time na zona de rebaixamento, tinha um excelente trabalho anteriormente. Quero saber sua opinião a respeito do Marquinhos Santos. Não é aquele cara assim excepcional, mas que obviamente, né, é uma pena que o EE só deixe para contratar os técnicos assim em cima da hora já no Campeonato Brasileiro. Se fosse um cara para ter mais tempo ali para conhecer o elenco, lá ainda no Campeonato Goiano, eu acho que poderia inclusive dar muito mais certo, mas pelo menos com as opções que temos hoje, né, como o Glauber Ramos e as escolhas, né, da direção, que não deve investir muito caro um treinador, então o Thiago Nunes, né, até mesmo o Silvinho, esses caras mais caros estão descartados, né? Então essa opção aí mais conveniente, que acabou de ser desligado do América Mineiro, Marquinhos Santos, pode ser uma opção. Assim que eu tiver mais detalhes, essa sua confirmação ou não, irei trazer aqui para vocês também no Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!